Oi, aqui é o Gustavo Cardoso e mais uma vez um novo episódio do Fundão do Vale. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da Conceptus com o Diego Amaro, nosso amigo. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Gustavo? É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Vamos falar de Vale do Paraíba e a minha satisfação é maior poder falar deste nosso vale, né? Falar de história, falar de cultura, falar de educação. Exatamente. Eu agradeço muito ao convite. Obrigado. O Diego é professor de História, tem várias obras, muito assunto sobre o Vale do Paraíba para dividir com a gente. Antes disso, eu queria comentar, até estava conversando aqui antes do início do episódio, Diego, com as meninas, nós temos muitas ideias para o projeto. Eu não sei se você está acompanhando, mas nós estamos começando, né? E aí é importante que venham os incentivos para a gente continuar fazendo o projeto e até criar mais outros tipos de conteúdo, né? E para isso a gente precisa do patrocínio. Então esse episódio está sendo especial porque nós estamos abrindo uma linha de comunicação com esses patrocinadores. Então você vai ver aí no link da descrição desse vídeo que vai te direcionar para uma página que você pode cadastrar o seu e-mail e se candidatar para patrocinar aqui os nossos episódios. Você vai ter sua marca ou o seu serviço vinculado aqui dentro do nosso conteúdo também, tá bom? Legal, Diego. Acho que agora a gente pode ir conversando, trocando uma ideia. Então, falando do princípio, né? A história, como a história entrou na sua vida, como começou toda essa paixão que você vem trazendo até hoje? Gustavo, eu costumo brincar que eu não escolhi a história. Foi a história que me escolheu. Porque eu não me lembro do Diego não historiador. Eu me lembro do Diego que ainda não era formado em história. Mas desde que eu era muito pequeno, eu me aproximava o máximo que eu podia da história. Fosse para conversar com aqueles que já tinham vivido muitas coisas, fosse para conhecer as coisas da família, histórias da minha cidade, mas principalmente, é claro, o Egito, a Grécia, aquilo que enche os olhos de alguém que é apaixonado por história. Mas ela entra na minha vida como acontece, não tem um ponto inicial. Uhum. O Diego e a história vão acontecendo juntos ali. E aí, um belo dia, óbvio, eu vou querer me formar em história. Aí eu falo, você queria ser historiador? Não, eu queria ser o Indiana Jones. Que legal. Aí eu chego lá e eles falam assim, você não vai correr de pedra, mas vai quebrar muita pedra. E eles tinham razão. Porque dá trabalho, é uma delícia fazer história. Sim. Produzir, conhecer, conversar, né, e poder estudar. Desvendar esses mistérios sempre que possível, mas é uma profissão deliciosa. Ainda mais você vindo de numa parte do país que tem uma história tão rica que é o Vale do Paraíba, né? Então Sim. Isso deve saltar ainda mais, né? Toda a informação, tudo que é possível de se estudar, de entender com a história também aqui da região. Não, e sem dúvida, quando eu comecei, o professor Sodero, eu sou um grande fã do professor Sodero, ele um dia veio conversar comigo, falou, Diego, você gosta muito do Egito e tal, mas do que vai servir um egiptólogo no Vale do Paraíba? Aí eu falei, é verdade, não vai servir de muita coisa. Por que você não concentra a sua vontade de pesquisar no Vale do Paraíba? Aí eu fiquei com aquilo, falei, beleza, preciso me concentrar no Vale do Paraíba, mas eu preciso que seja algo que seja tão encantador quanto as pirâmides, que seja tão misterioso quanto os faraós. Que história que eu posso começar? Um desafio, tem tanta história. Muita história, mas tinha uma que desde muito pequeno também me provocava. Eu falei, vai ser essa história. Que no começo eu ainda só entendia como um fantasma. A Maria Augusta de Oliveira, conhecida para os mais íntimos, né, a loira do banheiro. A lenda do Instituto aqui de Guararapes, do casarão ali. Que vai começar a minha relação com o Vale do Paraíba. E ali eu começo a me entender historiador. E ali eu começo a minha profissão de historiador. Você é aqui de Guará mesmo? Eu sou de Guaratinguetá. Legal. Então Nascido, cresceu criado, ouvindo a história da Maria Augusta. Foi, e na realidade o meu encontro com ela foi bem casual. Assim, eu tinha uns 8 anos de idade, eu estou ali em casa. Na minha época não tinha muita coisa para se fazer. Aí eu tropecei num papel do Museu Frei Galvão. E nesse papel, uma monografia, tinha a história da Maria Augusta. Eu ainda estava sozinho em casa nesse dia.
Aí fiquei apavorado com aquilo. Então, meu primeiro contato com a Maria Augusta, com a lenda, foi esse contato, né? E ali aquela curiosidade já estava despertada. Eu só não sabia que se tornaria o objeto principal da minha pesquisa. Entendi. Mas foi aonde começou, mas cresci ouvindo, né? Legal, que legal. A primeira relação que você teve com a história, então, foi através da lenda que se construiu em cima de um fato histórico, né, da Maria Augusta. E você for pegar ali a história ali do Instituto, né, até porque tem a história que vem junto com a história, né, que é como que era aquela família, como que ela chegou ali, aquele casarão, né, como que ele virou uma escola hoje e que trouxe a história da Maria Augusta junto. Não, e são muitas histórias juntas. E demorou para eu perceber que o que eu estava fazendo não era pesquisar o fantasma. Eu estava trabalhando com história de gênero, que aí conforme você vai se tornando profissional daquela área, você vai começando a perceber quais são as especificidades dela. Então eu entendo que eu estou trabalhando com a história do gênero feminino. Naquele momento tem pouca produção sobre a história das mulheres. Começavam a existir dúvidas. E por que não antes? Porque a história, ela pertence ao presente, ela não pertence ao passado. Quando você fala assim, o que é história? A pessoa fala, é o passado. Fala, não, ela é o presente. A história, ela só serve ao presente. É uma dúvida agora. Por que não falamos disso? Aí, por que não falávamos de mulheres? Ah, não fizeram esse questionamento. Aí a questão surge. Aí a Maria Augusta é o que vai começar a me direcionar para a história de gênero, que aí vai fazer, inclusive, com que eu venha a desenvolver a pesquisa com a Maria Joaquina de Almeida, que é a Senhora do Café, pesquise as mulheres na Revolução de 32, depois. Então, assim, vai me levar por essa seara. Mas começa o fantasma. O fantasma... Opa, o microfone aqui. Ele às vezes Maria prega essa peça aí. Tá Mas... falando o nome dela, verdade. Mas aí me direciona então para esse movimento dessa constituição da história. Quem está acompanhando a gente, talvez nós temos uma audiência de várias idades, né? Talvez aquele pessoal que ainda não se ligou, não tem muita noção de quem é Maria Augusta. Que resumo você pode dar para essa galera? Aguçar a curiosidade em conhecer mais a história da Maria Augusta. Maria Augusta é uma menina que aos 14 anos... Primeiro eu preciso dizer o seguinte, que conste nos autos. O passado é terra estrangeira. As pessoas lá fazem as coisas de outro jeito. Então não dá para julgar o passado pelo passado. E com os nossos olhares aqui, somente quem viveu é que pode. Maria Augusta tinha 14 anos, se casou com o Dutra Rodrigues, que foi um casamento arranjado, inclusive ali com a bênção do Conde D. E foi um bom casamento para a época, mas Maria Augusta muito jovem, 14 anos, o marido 34. Maria Augusta se casa, vai morar com este senhor, que era um grande professor de direito romano da Faculdade do Largo São Francisco. Ficam casados até ela completar 18 anos. Um belo dia, ela rouba suas joias e foge. Rouba suas joias por quê? Porque nesse momento a mulher pertence ao marido. Inclusive essa ideia de se colocar o sobrenome do marido e remover o do pai é dizer, pertencia ao pai, agora pertence ao marido. Roubou, fugiu. Quando ela retorna, a mãe tenta convencer. A Viscondessa de Guaratinguetá vai até o Rio de Janeiro e fala, filha, volta para o seu marido. Ela não tem acordo. Uma separação acontece, imagina o escândalo, o choque. Aquilo era raríssimo. Uma anulação de casamento feito pela igreja em 1886. O casamento é anulado. Maria Augusta fica um tempo no Rio, se apaixona pelo Conde Figueiredo, vai morar num palacete no Botafogo. Mas não é isso que ela quer. Vai embora para a França e não volta mais. Aos 26 anos, ela contrai uma tuberculose, vem ao óbito, o corpo é embalsamado, coberto com suas joias, colocado em um belíssimo caixão de vidro, sai de um porto na França, chega ao Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro vem para Guaratinguetá. Aqui, a mãe arrependida de ter impedido que todos se aproximassem da filha, que tinham causado um dano ao nome da família, impede a menina de ser enterrada. Afinal, estava embalsamada, então o corpo aguentava um bom tempo. E todos os dias as pessoas rezavam em torno do caixão da Maria Augusta, até que um dia ela aparece para a irmã pedindo para ser enterrada. Primeira aparição. Qual local? O local da casa, que hoje é o Instituto Conselheiro Rodrigues Alves.
Pois bem, passa um pouco do tempo, a Viscondessa morre, a casa é vendida, vem a República. A República começa com uma ideia de construir templos para a educação. A educação tinha que se democratizar. E essa casa vai ser comprada. Vou fazer algumas aspas. Nesse período, Euclides da Cunha era um engenheiro de obras públicas, o cara dos sertões, né, o grande escritor brasileiro. Ele que fez a obra de ajuste da casa para virar escola. A casa é preparada e a escola vai surgir. Ponto. Em São Paulo, enquanto isso, em São Paulo, os professores estão dando aula nessas grandes escolas que estão surgindo. Quem é professor sabe o que eu vou falar, quem é aluno também. Num dado momento, o professor está lá explicando algo, colocando a matéria no quadro e tal, e de repente um aluno levanta a mão. O professor, todo satisfeito, olha para o aluno, ele vai fazer uma pergunta. O professor já se emociona até. E o aluno com a mão levantada. Aí você vira para o aluno e pergunta: qual sua dúvida? Aí o aluno: posso ir no banheiro? Aí o professor respira e quase como quando alguém abre a boca para bocejar, todo mundo pede para ir ao banheiro. Naquele tempo, os professores viram: tá bom, vai no banheiro, tem um fantasma lá. Ponto. Esses professores saem de São Paulo, vêm para poder dar aula em Guaratinguetá. Aí acontece o casamento perfeito. Eu tenho a história do fantasma do banheiro e a Maria Augusta que já aparece na casa. Para assumir o papel. O casamento acontece. E a Maria Augusta sobrevive até o século XXI graças à loira do banheiro. E a loira do banheiro persiste até o século XXI graças a Maria Augusta. Porque sem personificação esse fantasma não tinha chegado até nós. É isso. Legal, cara. É muito interessante ouvir de novo a história da Maria Augusta. Eu me lembro na escola, né? Nós ouvimos a história dela. É ensinada aqui nas escolas de Guará, né? E se você quer ver um pouco da história da Maria Augusta, tem, né, o Instituto. Tem até o túmulo dela também, tem preservado, né? Ali nos Passos. Está lá, permanece. Exatamente. E a Maria Augusta foi a primeira mulher, então, da história que te seduziu a estudar a história. Sim. Mas você teve outros objetos de estudo desde lá. Tive, eu assim, duas figuras são marcantes no meu estudo. Sem dúvida nenhuma é Maria Augusta e os personagens que rodeiam, e Maria Joaquina de Almeida, que é uma viúva fazendeira de Bananal. Bananal. Aí eu até vou produzir uma obra que chama Maria Joaquina de Almeida, Senhora do Café. E Maria Joaquina é uma figura muito interessante também para a época. Maria Augusta, sem dúvida nenhuma, já dá uma novela, né? Porque ela... E assim, isso é curtinho, esses elementos que nós apresentamos, mas existem muitas outras histórias que permeiam. Quase que por contemporaneidade, né, a Maria Augusta vai falecer em 1891, a Maria Joaquina vai falecer por volta de 1882. Então elas são meio que contemporâneas. Só que Maria Joaquina vive em Bananal, área rural, e Maria Augusta vivia na área urbana. Maria Augusta pertencia às altas rodas de São Paulo e Maria Joaquina era uma grande financista, ela é dona de uma indústria do café. Diz a lenda que os homens que mandam, mas isso é uma lenda muito maior, inclusive, do que a loira do banheiro. Falar que a mulher era submissa é um pecado grave. A lei obrigava a mulher a assumir um papel de submissão. Não que fosse, jamais. No Vale do Paraíba, inclusive, quando os homens começaram a sair em busca do ouro, quem ficou e fez do Vale do Paraíba uma potência foram as mulheres. Não é difícil encontrá-las. A própria capitania de Itanhaém, que é onde forma-se o Vale do Paraíba, é de Dona Mariana de Souza Guerra, condessa do Vimieiro. Paraty foi fundada por Dona Maria José Lacombe, e entre outras tantas mulheres que fizeram a história dessa região. Uhum. Maria Joaquina se casou com Luciano José de Almeida, ele veio a falecer, e ela assume os negócios, ela assume a empresa, o café, né? E ela vai prosperar. Ela vai, inclusive, conseguir dobrar essa fortuna. Uma mente inovadora, uma mente empreendedora. Até minha professora
Na época, uma das minhas professoras no mestrado falava assim, mas você fica falando de empreendedorismo no século XIX. E era real, porque Maria Joaquina tinha uma visão diferenciada. Inclusive, ela não queria títulos de nobreza, porque ela dizia o seguinte, nobreza também traz pobreza. E ela começa a mostrar algumas condições de poder. Maria Joaquina, ela não assume o lugar do homem, mas ela diz quem é o homem que vai mandar. E só manda se ela autorizar. Ela não pede, ela ordena. E tudo isso começa a ser demonstrado na história dela. Os homens daquele tempo em Bananal, alguns começam a imitar o modelo de negócio dela. E esses começam a prosperar. Começam a enriquecer. Começou a fazer escola. Porque aí, tanto e assim são posições interessantíssimas as delas naquele período. E é uma pessoa e são símbolos. A gente quando vai trabalhar com a história, a gente vai unindo pequenas evidências, certo? O túmulo dela, por exemplo, nenhum bananalense, por mais importante que fosse, e muitos foram, porque o Vale do Paraíba, de uma maneira geral, produziu grandes figuras. Mas ninguém ousou fazer um túmulo em frente ao dela, ou seja, o dela está no centro, e nem mais alto que o dela, porque a maior era ela, e assim permaneceu, devido a esse poder, essa rompa. Então, assim, é um nome que marca uma época. Então, assim, ela assume uma administração, assume todo um comando, e uma cidade, um município, que comandou, que avalizou empréstimos da coroa, entendeu? Então, assim, e partiu de quem? Dela. É legal ouvir a história dela. Eu me lembro que em um podcast eu já tinha ouvido essa história de uma empreendedora. A Natália Arcuri, ela até é bem conhecida, né? E ela contando a história, até emocionada, e ela dizia, poxa, como é que eu só fui ouvir a história dessa mulher, desse exemplo de força, de empreendedorismo, tão tarde da minha vida, né? E ela fala, poxa, essa história tinha que ser mais difundida, tinha que ser mais contada, né? Todos deveriam conhecer o exemplo dessa mulher. Porque você pensando hoje, e é o que você falou antes, né? Pensar a história, né? Os momentos diferentes da história. Hoje é mais normal nós vemos mulheres em posição de poder, né? Ainda muito pouco, mas existe. Antigamente, na época ainda que nós estamos falando, era outra dificuldade. O que mostra ainda a força que esse exemplo teve, né? A ponto dos homens que tinham essa posição até de social, de superioridade, começarem a seguir o exemplo mostrado. Então, o exemplo mostrando, derrubando paradigmas, preconceitos de uma figura histórica forte como ela foi, né? Sim, e isso é muito... Quando a gente olha para a história, a gente olha a história pronta. Igual assim, a gente admira personalidades prontas, mas nós esquecemos de um detalhe. Nós não sabemos o todo da nossa história. O que eu quero dizer? Todas essas pessoas que fizeram a história, elas tiveram problemas. Elas cometeram alguns erros e acertos. São humanos. E depois que o tempo passou, nós olhamos e levantamos o que há de melhor na história de cada uma delas. E buscamos esses exemplos. Só que olhar para a história pronta, definida, é uma coisa, não vai mudar mais. Maria Joaquina, Maria Augusta, não podem fazer mais nada. O tempo delas fechou. No entanto, elas são exemplos, como você bem colocou, para esse processo contínuo. E nós devemos lembrar que nós também estamos em processo e que as coisas acontecem. E as atitudes que eu tomo na minha história, no meu processo, elas vão reverberar depois. Legal. Depois, não dá um tempo para ela acontecer. É um negócio do legado que você deixa. Sim. E quando eu falo... hoje, por exemplo, eu percebo que há um crescimento dessa pesquisa sobre a história das mulheres e inclusive peço. Nós precisamos de mais mulheres falando de mulheres. Eu gosto, respeito, estudo, mas eu sou mais um homem estudando as mulheres. E eu preciso de mais mulheres falando sobre as mulheres, até para que eu também possa ter base para compreender melhor esse processo. Legal. Até tendo a sua posição agora de educador, não só produzindo a história, estudando a história, mas também
repassando esse conhecimento, né? Poder fazer esse convite para as gerações mais novas, né? As mulheres que estão vendo o podcast, e assim como você, jovem, se interessou pela história da Maria Joaquina, quem está vendo agora jovem pode se interessar também pela história e pela história dessas mulheres fortes da região e virem a estudar a história Pode. para ajudar a propagar, né? Tudo isso que aconteceu, né? Toda essa riqueza que o Vale produziu. E nós Né? precisamos Exemplos, disso. né? Nós precisamos disso. Guaratinguetá é uma potência em nomes da história. Quando o professor José Luiz Pazinho, um ícone da história regional, um dos grandes nomes do Vale do Paraíba, ele fala dessa região como Atenas. Ele tinha toda a razão. Por que ele chama o Vale do Paraíba de Atenas? Devido à produção cultural. Tem um conjunto de frases que às vezes eu uso que já está ficando meio batido, mas eu vou repetir. Um belo dia, Monteiro Lobato escreveu no seu livro Cidades Mortas: aqui tudo foi, nada é, não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito, tudo é passado. O Euclides da Cunha, em sua carta para Coelho Neto, ele diz: os ventos que tocam as roseiras de Campinas não são os mesmos ventos que tocam as palmeiras imperiais da minha melancólica Lorena. Ou seja, o progresso em Campinas acontece, em Lorena não. E Eugênia Sereno fala lá em São Bento do Sapucaí: aqui até as esperanças envelhecem. O que essas pessoas não percebiam? Que o Vale podia não mais produzir café, que o Vale podia não estar mais produzindo aquela riqueza econômica, mas que o Vale se tornava uma das grandes potências intelectuais. E isso o Vale não percebia naquele momento. Grandes escritores estão saindo daqui, grandes médicos, grandes compositores, grandes pintores. Então, assim, o Vale é formador de uma grande classe de produtores culturais. Basta que, ao verificar nos livros e observar, né, aí há algumas décadas, poucas décadas, percebe-se isso. O volume de pessoas que saíam dessa região. Em 1865, Vicente Félix de Castro, lá em Silveiras, era o primeiro romancista paulista e estava escrevendo romances contra a escravidão. Ruth Guimarães Botelho quebrou paradigmas de todas as maneiras aqui no nosso tempo, no século XX, quando ela, uma mulher negra, pobre, com dificuldades para poder adentrar a USP, mas ela consegue porque determinada, extremamente estudiosa, vai em busca da orientação do professor Mário de Andrade, constrói uma obra sensacional chamada Filhos do Medo e se torna uma das grandes escritoras brasileiras. Hoje nós aí vivemos os 100 anos de Dona Ruth Guimarães. E agora ela começa, né, o grande pecado. Nós aproveitamos muito da Ruth, podíamos ter aproveitado mais, mas agora há um crescimento para se conhecer a obra dela. Cachoeira Paulista. Guaratinguetá, Francisco de Assis Barbosa, Brito Broca. Francisco de Assis Barbosa, ele faz uma das melhores biografias de Lima Barreto, mas também uma entrevista sensacional com Mário de Andrade, resgata de uns momentos complexos da história, que é o encontro dele com o capitão Dilermano, que foi quem matou Euclides da Cunha. Então, assim, e vai estar na onde? Na Academia Brasileira de Letras. Então, assim, nós temos muitas pessoas que merecem ser revisitadas, nomes que não podem ser esquecidos. Quando nós conhecemos a nossa história, as coisas que acontecem no quintal da nossa casa, nós tomamos para nós e passamos a preservar, a cuidar. Então, se eu desejo que a preservação aconteça, ela só vai acontecer a partir do momento que eu entendo, que eu conheço o quintal da minha casa. Legal, e é importante estar falando disso, né, de entender, conhecer a história, ainda mais no momento em que a gente está passando, né, que algumas pessoas acabam por terem uma visão muito superficial, ou às vezes vindo de uma fonte enviesada, acabam interpretando a história de uma maneira que vai a favor dos seus paradigmas, do que ela acredita, da sua verdade, e não necessariamente numa verdade ali historicamente comprovada.
Sim, e é um cuidado que nós devemos ter. O primeiro ponto, entender que a história tem seu tempo. As pessoas que lá atrás fizeram o que nós chamamos hoje de desmatamento, na realidade, agiram no século XIX, comecinho do XX, como pessoas que abriam espaço para que a civilização pudesse acontecer e respeitavam uma condição daquele momento. Então agora olhamos para eles como vilão? Só quem podia julgar eles no tempo deles era o tempo deles. Ah, mas então quem cometeu erro no passado é isento? Dou um exemplo. Nós tivemos um processo chamado processo Bracuí, que foi um processo que correu com a elite brasileira durante o ano de 1851, por pessoas que estavam traficando escravos. Já havia sido proibido o tráfico de escravos. Entre os nomes está o do comendador Breves, que possuía, se eu não estou enganado, o número é tão exagerado que às vezes eu acho que eu estou equivocado, 20 mil almas, ou seja, ele possuía 20 mil escravizados. Esse homem foi condenado, ele é condenável hoje e foi condenado na época dele. Então, o passado o condenou. Agora, quando eu olho para alguém que num determinado momento está agindo como aquela sociedade, eu tenho que olhar com um olhar mais cauteloso. Eu não posso olhar pelo viés da minha paixão, que aí é um olhar cego, é um olhar distante. Com a história eu aprendo. A história, como qualquer ciência, ela está aí para nos ajudar a melhorar nossas ações. Assim como quando nós desenvolvemos um medicamento e a cada nova pesquisa nós melhoramos, a história também é isso. A cada momento que nós nos deparamos com ela, nós não vamos julgar o que ela fez, nós vamos melhorar nossas ações. Então, se eu condeno aquele ponto, eu não tenho condições de fazê-lo aqui. Eu tenho que pegar, tomar consciência dele, chamar e peraí. Onde ainda estamos errando? O Brasil, vou contar de um Brasil do passado, por exemplo. Na colonização, o que as pessoas queriam? Elas eram mandadas para essa colônia, que era Brasil, considerada um inferno, um purgatório para quem era europeu, mas eles vinham para cá para adquirir riquezas, retirar o máximo de riquezas que podiam, mandar para fora e um belo dia ir embora daqui. Coisa que não acontece mais hoje. Hoje a gente entendeu que o país é nosso, a gente tem que cuidar dele. Então assim, mas se não tivesse acontecido, nós tínhamos que olhar onde nós estamos errando. Será que falta um projeto de nação? Será que nós nos entendemos como nação? Faço outra pergunta que ainda faz referência à história. Nós vamos entrar nos 200 anos da independência do Brasil. Era um ato simbólico. Símbolo é o que une. Simbólico. Diabólico é aquilo que separa. Simbólico. É um ato simbólico, é um ato que os brasileiros deveriam estar unidos. Naquele momento nós nos separamos do jugo português. Em 1822 o Brasil se torna independente. Beleza. Ninguém está falando nada. Ah, não queremos falar de independência porque é um modelo político. Tudo bem. Quem está falando da Semana de Arte Moderna, que foi um momento de revelação, de abolição? Ninguém também. Então, o erro não está no evento em si. O erro está na forma como nós estamos nos relacionando com aquilo que deveria nos unir enquanto brasileiros. A nossa cultura, a nossa identidade. Exatamente. Independente de qualquer coisa. Legal. E um dos passos é esse. O Diego está aqui conversando com a gente, falando sobre história e trazendo o interesse, a luz para esses assuntos, né? Quantos nomes nós ouvimos aqui que vale a pena depois do episódio dar uma paradinha, pesquisar, conhecer melhor e identificar pelos seus olhos isso do que a gente está falando, né? Da nossa identidade, o que nós vivemos aqui. Esses pontos da educação é importante trazer, mas assim... a minha percepção, olhando tudo isso, a chave é diálogo. A gente tem que ouvir. Vou dar um exemplo pequeno, mas para mim é gigante. Eu adoro Fórmula 1. Eu, Diego, adoro Fórmula 1. Aconteceu um episódio recente que eu chorei. E fazia tempo que eu não... E vai falar assim, me emocionou demais. Quando o Hamilton, em Interlagos, não tinha condições de talvez ele pegar o primeiro lugar... Ele consegue pegar o primeiro lugar. E todo mundo sabe que ele é muito fã do Senna e tem tudo, não sei.
Ele para o carro e manda pegar a bandeira. A hora que ele pegou a bandeira, é como se o meu corpo inteiro tivesse transportado para... Eu tenho 35 anos. Mas eu lembro, eu era criança e eu me lembro daqueles episódios. Eu começo a ver Fórmula 1 com o Ayrton Senna. E aquilo me transporta para lá. Mas o que mais me emocionou foi que naquele momento, todos os brasileiros esqueceram todas as rixas. Nós ficamos unidos em torno de uma única questão. E era Brasil. E é para isso que um símbolo serve. E naquele momento, aquela bandeira, ela cumpriu o papel dela. Ela nos emocionou ao ponto de nós colocarmos de lado todas as diferenças e lembrar por que nós somos uma nação. E não foi nenhum brasileiro que levantou a bandeira, mas foi bom ver ela na mão de alguém que era isento de qualquer coisa. Caramba, que legal. Então aquilo foi... Você vai falando esse momento que você está falando da época do Senna, os domingos com o hino do Brasil, a vitória... E ver ele levantar a bandeira. O Senna era diferente. Então aquilo, o esporte, ele une os brasileiros. E não só os brasileiros, qualquer nação. Mas aquela ação do Senna, ela era muito bonita e era espontânea, porque o Senna era uma pessoa muito fechada na dele. E quando ele pegava a bandeira, ele era extremamente espontâneo. E aquilo unia. O Brasil se sentia Brasil. Eu não vi isso acontecer. Não é de agora, não. A gente está se perdendo faz tempo. O futebol tem tudo, a gente está se perdendo. Uhum. E, de repente, quando você vê um piloto estrangeiro em inglês, ele pega, faz aquele mesmo... Não travou. E, de repente, aquilo passou a ter sentido de novo, por um momento. Mas, assim, a gente está se afastando disso. E isso é importante, faz parte de um processo. Então, assim, a gente está passando uma série de dificuldade. E é uma força, falando do Senna, que o piloto inglês... tem essa presença, né? Tá ali, sabe da história, a força, a representatividade daquele momento ali, né? Todos eles. O Senna não ganhou o mesmo número de corridas que um Proust ganhou, por exemplo. Mas a forma como ele fez com que a garra, a vontade, a determinação. Né? Fez com que ele fosse diferente de todos e por todos fosse respeitado e ser respeitado até hoje. Mas o ato dele, enquanto Brasil, né, levantar a bandeira, feito que nunca piloto nenhum tinha feito até então e nunca ninguém fez, e aí ser repetido, ainda mais por alguém que era estrangeiro. Então aquilo, um ato simbólico. Isso é um momento de diálogo. Isso é um diálogo. As pessoas estavam no mesmo ponto. O Brasil não consegue perceber que todo mundo está falando a mesma coisa porque eles não se escutam. Às vezes eu faço exercício, eu fico ouvindo todo mundo. Tá todo mundo falando a mesma coisa, mas ninguém para se ouvir. Exatamente. Aí é grave. Aí é difícil de construir conhecimento juntos, né? De dialogar, de construir novas soluções para os problemas. Se a gente não tem essa facilidade de sentar na mesa, conversar, nada sai. Eu só consigo chegar em algum lugar se eu sei aonde eu quero chegar. Educação é parte de um projeto e ela é a parte fundamental de qualquer projeto. Se eu não sei aonde eu quero chegar, ela vai falhar. E a educação no Brasil, ela falha desde o começo. Ela falha constantemente, porque nós não temos um projeto nacional. Nós não sabemos que Brasil nós queremos para daqui 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Enquanto nós não tivermos claro o Brasil que nós queremos, a educação não vai funcionar. Porque para que ela funcione, eu preciso ajustá-la ao projeto. Certo. E eu não tenho projeto. O meu projeto no Brasil é apagar incêndio. E ninguém, até hoje, não sentou ninguém em cadeia. Porque isso não é responsabilidade de uma pessoa. Isso é responsabilidade de uma nação. A nossa nação é aquilo que nós queremos. Mas aquilo que nós somos também. O que nós estamos sendo enquanto nação? Quando nós olhamos para o cenário político, é muito diferente do que nós vemos no dia a dia, no nosso cotidiano? Não. Então a gente está questionando o quê?
não tem cabimento. E o que eu vejo as pessoas fazendo é tentar colocar essa responsabilidade da mudança, do novo, na mão de uma pessoa. Ou o Salvador, ele que vai mudar, ele que vai fazer diferente. Não vai porque cada um de nós precisa assumir sua responsabilidade. Não tem como. E outra, aí as coisas vão ficando... E aí é um processo que também é de educação. Educar-me também, né? Vamos lá, o que é ser cidadão? Perpassa isso. O que é ser cidadão? Falo que é ser cidadão, o pessoal fala, ih, lá vem. Deve ser uma tese gigante. Não, o que é ser cidadão? Se você está numa rua, a 100 metros tem uma faixa de pedestre. O que você faz? Ignora a faixa de pedestre. Nesse momento, você não agiu com cidadania. O cidadão cumpriria aquela norma. Porque é uma norma estabelecida que vai manter uma saúde entre todos, comum. Outro exemplo de cidadania. Você tem aquelas lixeiras bonitas, coloridas, que você descarta de maneira correta e adequada, o lixo. Aí tinha latinha e o canudo, agora eu estou eliminando o canudo, mas tinha latinha e o canudo. Aí você tem uma lixeira que está escrito lata, né, alumínio, tá lá, e a outra que é plástico. O que você faz? Faz esse movimento aqui, ó? Não. Você joga inteiro. Ali você não foi cidadão. O que faz com que eu tome grandes atitudes enquanto cidadão, como, por exemplo, entender a responsabilidade de um voto, é agir também com esses pontos. Agir também com essa responsabilidade. Por que eu cobro de alguém aquilo que eu não faço? E eu não estou falando isso como discurso, não. Eu tento ajustar isso à minha prática. Então, o que acontece? Eu preciso começar com os pequenos atos. Corrupção, todo mundo quer acabar com a corrupção, até o corrupto. Todo mundo vai querer acabar com uma corrupção. Para quem vê de fora, é fácil enxergar o que é um ato de corrupção. Para quem está dentro, não passa de um jeitinho. É verdade. Não importa o tamanho do jeitinho. Corrupção e problema, a situação é a mesma. Por exemplo, um problema que às vezes é gigante para mim, para você pode ser um problema pequeno. Certo. Aquilo que para mim é uma coisa pequena, tratando de corrupção, para você pode ser uma coisa enorme e vice-versa. Então, assim, não dá para medir. Então, o que é? É vigiar meus atos. Eu preciso declarar isso, fazer de forma visível. Não adianta eu falar aqui 10, 20 horas sobre como fazer corretamente se a minha ação estiver equivocada. Porque as pessoas aprendem me observando. Elas não aprendem com o que eu falo ou com o que eu escrevo. Elas aprendem quando elas me observam. O professor que entra numa sala de aula, ele pode ter certeza que o que ele fala e o que ele escreve dificilmente vai ficar na mente do aluno. Mas toda ação que ele assume para si, aquela ele não vai esquecer. Tem aquela frase pronta que a palavra pode convencer, mas o exemplo é o que arrasta. E arrasta. Isso é real. Porque assim, quando você está num lugar, você vai, por exemplo, numa festa, e você não conhece muita gente, primeira coisa que você faz, você olha como as pessoas estão fazendo para você fazer também. Fazer parte do grupo. Não só por fazer parte do grupo, para não fazer errado. Sim. Então, assim, eu vou fazer conforme eu observo. E se eu observo e muitas pessoas errando constantemente, eu também vou me acostumar a isso. Então, assim, eu preciso ajustar. Vai ter aquele que vai falar, você é bobo, você está fazendo isso. Continua. Porque uma hora aquele que está fazendo errado vai se constranger e vai fazer corretamente. Igual, eu sou chato com horário. Eu sou pontual, britânico, como diriam em inglês. Tanto que um dia que isso acontece de eu me atrasar, o pessoal acha que aconteceu alguma coisa. Eu tive um acidente, alguma coisa aconteceu. Porque eu tenho problema com isso. Mas por quê? Porque eu não acho justo. Por exemplo, hoje nós tínhamos aqui, eu não ia deixar vocês esperando. Uhum. Então eu tenho que chegar no horário que vocês não fiquem esperando, porque vocês tiveram todo um... Então é isso, uma responsabilidade. Sim. São coisas pequenas e que mudam todo um processo. E são atitudes pensadas, né? Você teve o raciocínio em cima da atitude que você está fazendo e não você não estar só seguindo o senso comum, o que o grupo está fazendo. É pensar
isolado também nas suas ações. Exatamente. Bom, pessoal, foi muito legal estar conversando aqui hoje com o Diego. Como todos os outros que já passaram até aqui hoje, foi legal observar a paixão com que ele fala de história, da sua área de conhecimento, né? Então, agradeço muito. As portas estão abertas para voltar quando você quiser. E foi muito bacana. Então, o nosso episódio saindo principal no nosso canal de cortes, na quinta-feira, sai os cortes também dessa entrevista aqui com o Diego. E se você, de novo, quer patrocinar aqui os episódios do Fundão do Vale, é só observar aqui o link da nossa descrição, certo? Então, obrigado mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Valeu! Agradeço você ter vindo hoje conversar com a gente. Você pode dar o seu recado final e a gente quer também deixar uma pergunta. Se você fosse escolher uma personalidade da história para conversar, tomar um café e trocar umas ideias, quem seria essa pessoa? Por quê? Olha, Gustavo, uma personalidade é difícil. Existem tantas aquelas que nós gostaríamos de trocar uma ideia, né? Mas eu, sem dúvida nenhuma, por uma série de curiosidades, pelo seu trato político, pela sua forma de estadista, eu adoraria tomar um café, ou aliás, um chá com o primeiro-ministro Winston Churchill. Esse seria aquele que, sem dúvida nenhuma, eu tenho boas perguntas para fazer para ele. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito bom falar neste podcast do Fundo do Vale. Espero poder estar com vocês em outros momentos, e aqueles que não patrocinaram, por favor, patrocinem, que o programa é muito bom, viu? Eu estou muito feliz em poder ter estado aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Agradeço muito, Diego. Então, até uma próxima, tá sempre convidado a voltar, certo? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.